Se a gente voltasse no tempo, uns 5 anos atrás, a Marvel era a Coca-Cola do cinema. Não importava o que eles lançavam, a gente estava lá na fila de estreia. Era uma máquina de imprimir dinheiro à prova de falhas. E voltando para hoje, a conversa mudou completamente. Você abre a internet e só se fala em fadiga de super-heróis. A narrativa oficial é que vocês, nós, o público, cansaram de gente que usa capa e colã. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior mentira que Hollywood está contando agora? Fadiga é uma desculpa conveniente para esconder um problema muito mais grave. O que não te contaram é que a Marvel não está cansada. A Marvel quebrou. O sistema de produção que funcionou por uma década entrou em colapso total em 2023. Hoje, nós vamos ignorar a fofoca e olhar para a engenharia do negócio. Vamos entender por que os filmes ficaram feios, por que as séries ficaram confusas e qual é o verdadeiro plano secreto da Disney para os X-Men. O fim da gambiarra digital. Para entender como a máquina pifou, a gente precisa olhar para o motor dela. Durante 10 anos, a Marvel operou com uma filosofia de produção única em Hollywood. Vamos chamar de a doutrina do resolve na pós. Imagine que você vai construir uma casa. O normal é ter a planta pronta antes de comprar o tijolo, não é? A Marvel fazia o oposto. Eles começavam a filmar sem o roteiro estar 100% fechado. Eles gravavam um monte de versões diferentes, ângulos soltos, com a mentalidade de a gente descobre qual é o filme de verdade na sala de edição. E se faltasse um cenário? E se o uniforme do herói não funcionasse na câmera? Sem problemas, chama o CGI. Eles jogavam tudo nas costas dos artistas de efeitos visuais nas últimas semanas antes da estreia. Isso funcionou maravilhosamente bem até o combustível humano acabar. Em 2023, a indústria de efeitos visuais atingiu o limite do burnout. Estamos falando de profissionais trabalhando 80 horas por semana, cerca de 11 horas por dia, sem contar feriados e fins de semana. Eles ficam refazendo a cena 10 vezes porque um executivo indeciso mudou de ideia na véspera do lançamento. O que não te contaram é que esses trabalhadores se revoltaram e pela primeira vez na história da Marvel, a equipe de efeitos visuais se sindicalizaram para exigir condições humanas de trabalho e isso travou a Disney. De repente, a gambiarra digital de consertar um filme ruim no computador ficou cara demais e lenta demais. Você quer saber por que o filme do Blade foi adiado 5 vezes? Porque os próximos Vingadores foram jogados lá para frente? Não é só decisão criativa, é porque a Marvel foi forçada pela realidade trabalhista a voltar a fazer o básico, ter um roteiro pronto antes de ligar a câmera. A arrogância da televisão! Enquanto o cinema lidava com a crise visual, o Disney Plus estava criando um desastre estrutural. Quando a Disney mandou a Marvel fazer séries de TV, eles cometeram um erro enorme de arrogância. Eles acharam que não precisavam de gente que faz especificamente televisão. Eles ignoraram a figura do diretor de TV, o produtor principal que guia uma série do início ao fim, e contrataram roteiristas-chefes, que tinham pouco poder real. Quem mandava no corte final eram os executivos do cinema, que não entendiam o ritmo de uma série de TV semanal. O resultado, séries que pareciam filmes de 6 horas picotados com facão, sem estrutura de episódios e com finais apressados que dependiam de, adivinha? Mais CGI. O ponto de virada e o que pouca gente sabe dos detalhes foi a nova série Demolidor Renascido. Eles já tinham gravado quase metade da temporada quando a greve dos roteiristas parou tudo em 2023. Kevin Feige e os executivos da Marvel sentaram para assistir ao material gravado. O veredito foi brutal, estava horrível, não funcionava como TV. E o que eles fizeram? Demitiram todo mundo. Roteiristas, diretores, jogaram fora meses de trabalho e dezenas de milhões de dólares para recomeçar do zero. Agora, a Marvel está contratando um diretor de TV de verdade, escrevendo roteiros enormes, verdadeiras bíblias e planejando múltiplas temporadas antes de gravar a primeira. Eles finalmente aceitaram que fazer TV é diferente de fazer cinema. O fim do dever de casa! E isso nos leva ao terceiro problema que implodiu a fase 4 e 5, a lição de casa. Por anos, o maior trunfo da Marvel era tudo está conectado. Era divertido pegar as referências, mas com a explosão de conteúdo no Disney Plus, a diversão virou obrigação. Em 2023, para você entender o filme As Marvels, você precisava ter visto WandaVision, Miss Marvel e, de preferência, Invasão Secreta. O público casual olhou para isso e disse: eu não tenho tempo para estudar tantas séries para entender um filme. A Disney percebeu que estava afastando o público. É por isso que eles criaram silenciosamente o selo Marvel Spotlight, que estreou na série Echo. Quando você vê esse selo, a Disney está tentando te dizer:
Pode assistir sem medo, você não precisa ter visto os outros 40 projetos anteriores para entender esse aqui. Eles estão tentando reconstruir a confiança diminuindo as apostas. A nova estratégia é: vem assistir porque parece legal, não porque é obrigatório para entender Vingadores 5. O segredo dos X-Men. E agora, a pergunta de US$ 1 bilhão que todo fã faz. Se a Marvel está em crise, por que diabos eles não quebram o vidro de emergência e lançam os X-Men de uma vez? A Disney comprou os direitos dos mutantes há 6 anos. O sucesso de X-Men 97 e o hype de Deadpool e Wolverine provam que o público está desesperado por eles. Mas, se é assim então, por que tem essa demora? O que não te contaram é que os X-Men são a única apólice de seguro que restou para a Disney. E você não gasta sua apólice de seguro no meio de um incêndio que você ainda não controlou. Se a Marvel tivesse introduzido o novo Wolverine e o novo Ciclope em 2022 ou 2023, no auge da crise de produção, eles teriam sido arrastados pela lama. Eles seriam apresentados em filmes com roteiros fracos e CGI de videogame. Isso teria matado a marca antes dela nascer. A Disney está mantendo os X-Men reféns de propósito. A estratégia agora é clara: deixa a atual saga do multiverso queimar até o fim. Eles vão usar o retorno de Robert Downey Jr. e os Vingadores originais como o último suspiro de nostalgia e então usar o filme Guerras Secretas como um botão de reiniciar gigantesco. O plano é usar Guerras Secretas para fazer um soft reboot, limpando a bagunça das linhas do tempo e criando um universo novo e estável onde os X-Men possam ser introduzidos com qualidade que merecem. Eles só têm uma chance de acertar os mutantes e com certeza eles não podem errar. A guerra da inteligência artificial. E isso nos leva a um problema ainda mais recente e assustador. Lembra que eu disse que os humanos dos efeitos visuais cansaram? Pois é, a Disney, em vez de apenas pagar melhor, começou a flertar com uma alternativa perigosa: substituir gente por robôs. A Marvel sempre foi a cobaia de tecnologia de Hollywood. Eles foram os primeiros a fazer o rejuvenescimento digital funcionar para valer com o Michael Douglas e o Samuel L. Jackson. Eles normalizaram o ator atuando com uma bola de tênis no fundo verde. Tudo que a Marvel faz, o resto de Hollywood copia. E se a Marvel espirra, a indústria inteira pega a gripe. E agora, a Marvel está testando os limites da inteligência artificial. O primeiro sinal de fumaça foi a abertura da série Invasão Secreta. Aquela abertura estranha, meio deformada, foi feita por inteligência artificial. A desculpa foi artística, mas a mensagem para a indústria foi clara: nós podemos criar conteúdo sem artistas humanos. Mas o buraco é sempre mais embaixo. Um dos maiores motivos da greve dos atores que parou Hollywood em 2023 foi o medo do escaneamento eterno. A Disney e outros estúdios queriam o direito de escanear o rosto de figurantes, pagar uma diária e depois usar a imagem digital dessas pessoas para sempre via IA, sempre em qualquer filme e pagar apenas alguns centavos. Pensa no peso disso. A Marvel está numa encruzilhada. Eles querem cortar custos porque os filmes ficaram caros demais. E a IA parece a solução perfeita para o bolso dos executivos. Para que contratar 500 figurantes se eu posso dar Ctrl+C e Ctrl+V com IA? Só que o público notou. A gente percebe quando a arte não tem alma. A reação negativa à abertura de Invasão Secreta e o medo dos atores mostraram que a Marvel está brincando com fogo. Eles são os pioneiros, e se a Disney conseguir normalizar o uso de IA para escrever roteiros ou criar atores digitais, a Warner e a Sony e a Paramount vão fazer igual no dia seguinte. A crise da IA na Marvel não é sobre tecnologia, é uma batalha pela alma do cinema. Eles estão testando até onde a gente aceita assistir algo feito por uma máquina. E pelo jeito, a resposta do público até agora tem sido um sonoro não. A nova realidade! Então, quando você ouvir a palavra fadiga de super-heróis, saiba que isso é conversa de relações públicas. O público não cansou de heróis, o público cansou de produtos mal feitos que pareciam lição de casa. A Marvel, fábrica de salsicha que lançava 4 filmes e 4 séries por ano, essa Marvel morreu. A Disney foi forçada a matá-la. O que está surgindo agora é um estúdio que foi obrigado a voltar a ser tradicional, que precisa respeitar prazos, respeitar roteiros e principalmente respeitar o tempo do público. Eles estão apostando que, se pararem de inundar o mercado com conteúdo ruim, a gente pode até voltar a sentir saudade deles. Eu sou o Alex, e isso foi o que não te contaram sobre a crise da Marvel. Se inscreva aí no canal Nerdia e até a próxima!